Muito obrigado, excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, comunidade de São Bento do Sul. Aproveito a oportunidade para estender também a minha fala à comunidade do município vizinho de Campo Alegre, que também integra a comarca de São Bento do Sul. Talvez já seja do conhecimento da maioria dos que estão aqui presentes, e também, num âmbito geral, ao menos no mundo jurídico, que eu estou deixando a comarca de São Bento do Sul. Foram 4 anos e meio trabalhando aqui na titularidade da terceira vara, que compreende as matérias criminais e da fazenda pública. Não poderia ir embora da cidade sem vir aqui deixar o meu agradecimento, deixar minha palavra de carinho, em especial considerando que no final do ano passado os senhores vereadores, de forma unânime, me distinguiram com o título de cidadão honorário do município. Então, eu faço questão de respeito, deferência e consideração aos senhores representantes da comunidade, da população local, de vir aqui deixar algumas breves palavras a esse respeito. Eu gostaria, senhor presidente, de iniciar com a constatação de que todo mundo sabe, mas enfim, que o Brasil hoje vive uma crise de ética muito grande, sem precedentes. A gente vê que, lamentavelmente, as pessoas estão perdendo a noção do que é certo e do que é errado. As pessoas têm sido cada vez mais individualistas, só pensam em si, primeiro o seu, primeiro o meu. Ao mesmo tempo, as pessoas hoje têm opinião para tudo, todo mundo quer opinar sobre tudo, todo mundo julga ter conhecimento de causa suficiente para falar sobre tudo, e muitas vezes não só fala coisas que não têm a grande pertinência, mas também acaba ofendendo o direito do outro. Me parece que isso vem do fato de a democracia no Brasil ser relativamente jovem. Então, essa transição da época da ditadura para uma época de liberdades, ela me parece que ela esteja sendo um pouquinho difícil. Acho que nós temos que chegar a um meio termo, porque antes ninguém podia praticamente nada e agora as pessoas pensam que podem tudo. Então, me parece que a gente teria que chegar aí num meio termo, um denominador comum, para a sociedade, enfim, voltar a andar em linha reta. Por que eu faço essa breve introdução? Não combinei nada com o vereador Godoy sobre o que eu vou falar agora, mas está anotado aqui que eu queria começar falando sobre a questão de exemplo, vereador. Como eu disse, hoje a gente vê barbaridades acontecendo aí na comunidade, e eu falo isso, obviamente, no âmbito nacional, não no âmbito de São Bento do Sul, porque aqui a nossa realidade ainda é bem diferente. Mas eu faço essa introdução porque eu tenho a percepção de que o exemplo, como o senhor disse, deve vir de cima. Claro que muitas vezes os eleitos pela população acabam sendo um reflexo do que é a própria população, a gente sabe disso. Mas eu também parto do princípio de que o exemplo deve vir de cima, e se nem, falando em termos gerais, executivo, legislativo e judiciário muitas vezes se entendem, então a gente também tem certamente um pouco de dificuldade de cobrar isso do cidadão. A gente vê hoje o executivo legislando, muitas vezes. A gente vê, e para ficar num exemplo também de âmbito nacional, medida provisória, o executivo toda hora usando medida provisória, a Constituição fala em relevância e urgência, não é o que acontece. A gente vê o legislativo julgando, basta ver as CPIs que são abertas para uma série de coisas. Um exemplo maior é o processo de impedimento que está sendo movido contra o presidente da República, e a gente vê o judiciário também muitas vezes legislando. Quantos juízes a gente vê por aí, e os advogados que estão aqui nos ouvindo têm essa percepção, quantas vezes a gente vê um juiz julgando não de acordo com a lei, mas de acordo com o que ele acha. Ele acha a lei injusta, então ele não aplica a lei. Isso muitas vezes gera uma insegurança, e o resultado é essa confusão que a gente tem visto
no nosso país, né? Repito, fiz essa introdução porque nesses 4 anos e meio aqui na titularidade da terceira vara, tentei agir dessa forma, né? Tentei julgar de acordo com a lei, tentei estudar os meus processos para não julgar de qualquer jeito, tentei... eu falo sempre tentei porque eu não tenho a pretensão de dizer que consegui, né? Então, enfim, tudo eu tentei, né? Enfim, eu não estou aqui para me autoavaliar, mas, enfim, né? Busquei, digamos assim, julgar de acordo com a lei, busquei decidir tudo o que foi levado à minha apreciação, né? Busquei respeitar as pessoas, tratar as pessoas com respeito, busquei realizar minhas audiências com pontualidade, não deixei de dar impulso a nenhum dos processos que me foi levado à apreciação, né? Hoje nós não temos, nós não tínhamos praticamente na terceira vara nenhum processo que se iniciou antes da minha chegada, desses 4 anos e meio. Praticamente todos os processos que estavam ali em tramitação, eu comecei. Claro que muitos não consegui terminar, até porque muitos também eram muito recentes, mas, enfim, tentei, busquei atuar da melhor maneira possível, com serenidade, com respeito, com dedicação, cumprindo o expediente diariamente em carga horária muito maior do que a normal, nos finais de semana, enfim. Quero deixar esse registro de que dei o meu máximo ao longo desses 4 anos e meio, né? Tentei corresponder às expectativas, né, da classe jurídica, da população, enfim, busquei fazer tudo o que estava ao meu alcance e mais o que não estava ao meu alcance, né? Numa autocrítica, eu não tenho a pretensão de me proclamar o dono da razão, né? Eu também sou um ser humano, então também sou inerente à falibilidade, né, de todo ser humano, mas, enfim, tentei, assim, com o meu suor, com o meu esforço, né, tentei, né, como autoridade, exercer essa autoridade com naturalidade e tentei, né, tentei ser exemplo, né, tentei, como juiz de direito, ter uma conduta reta, né, tenho a minha consciência absolutamente tranquila, que se errei quando errei, né, errei porque sou ser humano, né, Deus é testemunha de que nunca fui injusto com ninguém e de que tentei sempre resolver as coisas da melhor maneira possível. Também, como estava dizendo, e aqui é uma das qualidades que eu acho primordial em um juiz, eu tentei não surpreender ninguém, eu tentei ser sempre previsível, eu tentei que os advogados, quando levassem uma causa a mim, eles já pudessem imaginar como eu decidiria, porque eu acho que o pior juiz é aquele que surpreende as partes, até porque as surpresas, via de regra, são negativas, né? É difícil a gente ter uma surpresa positiva no âmbito do direito. Enfim, foi o que eu busquei fazer ao longo desses 4 anos e meio, né? Eu me despeço da comarca porque obtive uma promoção, né? Na semana que vem assumo na comarca de Rio do Sul, é um município que, embora tenha tamanho próximo aqui de São Bento do Sul, na estrutura judiciária aqui de Santa Catarina, ele se situa um degrau acima, então é uma promoção, eu estou evoluindo na minha carreira, né? Já tinha recusado outras oportunidades de promoção, mas chegou uma hora em que eu tive de escolher, né? Ou eu renunciava à carreira ou eu seguia adiante, porque se eu continuasse recusando essas movimentações, eu possivelmente no futuro perderia a chance de chegar ao Tribunal de Justiça, chegar ao cargo de desembargador, né? Então, enfim, é uma decisão familiar que foi muito pensada, foi muito amadurecida, nós postergamos o máximo que nós pudemos, né, porque nós temos, e nós levaremos, eu e minha família, um carinho todo especial para São Bento do Sul, os nossos vínculos aqui com o município são conhecidos, né, como eu disse, fui agraciado, né, com pouca idade, com pouco tempo de carreira, com a maior homenagem que um magistrado pode receber de uma comunidade, que é a cidadania honorária, né, isso ninguém vai me tirar, isso vai comigo pelo resto da minha vida, né.
Os meus filhos são bentenses, nascidos na cidade, nascidos no Hospital e Maternidade Sagrada Família, isso também ninguém nunca vai tirar deles. Então, eu gostaria de, aqui em público, ainda que nós tenhamos feito a opção por ir embora, eu gostaria de deixar esse registro, que, enfim, que o nosso carinho pela cidade, pela comunidade, ele será eterno. Assumo o compromisso de levar conosco o orgulho de sermos são-bentenses, levar conosco as cores da bandeira, levar conosco o nome da cidade, onde nós estivermos, nós seremos embaixadores são-bentenses, nós estaremos lá transmitindo o quanto São Bento do Sul é boa, o quanto São Bento do Sul tem uma população culturalmente evoluída, enfim, todo o nosso orgulho de sermos são-bentenses e de termos passado aqui praticamente 5 anos da nossa vida. Assumo, como eu disse, esse compromisso em público de levar o nome da cidade onde nós estivermos, do orgulho que nós temos disso, da satisfação que nós temos disso, enfim, do quanto foi bom na nossa vida esses quase 5 anos que nós passamos por aqui. Então, fica o meu maior agradecimento, o meu maior respeito aos senhores vereadores representando a comunidade, que, como eu disse, me agraciaram com essa homenagem. Numa autocrítica, penso, enfim, que ela não foi gratuita, acho que alguma coisa pode ser feita, e saio muito feliz de levar esse reconhecimento, de levar esse respeito. Estaremos como visitantes em São Bento do Sul sempre que nos for possível, sempre que o nosso calendário permitir, sempre que houver algum motivo relevante, nós não perderemos os vínculos aqui com essa terra. Então, de público, muito brevemente, sem me alongar, eram essas as poucas palavras que eu tinha para deixar. Registro, mais uma vez, com perdão da existência, o meu agradecimento, o meu reconhecimento à comunidade respeitosa, ordeira, que nos acolheu muito bem, que soube compreender a nossa atuação, o meu respeito às instituições que atuam no âmbito jurídico, as polícias, a Ordem dos Advogados, o Ministério Público, os colegas integrantes do Poder Judiciário, enfim, faço esse registro, esse agradecimento, até um pouco emocionado, porque nós vamos, mas os nossos corações com certeza vão ficar. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor, em nome da Câmara de Vereadores, e pode ter certeza, nós é que temos que agradecer, Vossa Excelência, por tudo que fez por São Bento do Sul. Nós conhecemos o seu trabalho, e São Bento do Sul, eu falo em nome de todos os vereadores, São Bento do Sul ficará sempre eternamente grato ao senhor por tudo que o senhor fez por São Bento do Sul. Muito obrigado. Nós lhe agradecemos aí, pode continuar conosco, nós vamos ter a palavra livre ainda, doutor. É uma honra, muito obrigado. Eu ia abrir a palavra livre. Não, mas eu lhe concedo, por favor. Tá bom, obrigado, presidente. É só porque a gente tem, como praxe, muitas vezes, conversar depois com o interlocutor. Obrigado, presidente, pela deferência. Eu queria apenas... eu não vou desagradecer, mas fazer algumas poucas considerações a respeito do doutor Lodete. Isso é um fenômeno que acontece. Esses dias me perguntaram o nome do doutor, eu não sabia, porque a gente chama tanto por Lodete que acaba esquecendo o primeiro nome. Isso acontece. Eu também perdi meu nome, agora eu sou Godoy, Mas isso acaba sendo até carinhoso e é da cidade, por isso se torna assim. Mas eu queria consignar que, para mim, enquanto vereador, e até mais do que vereador, enquanto advogado, que é a profissão que é a minha real profissão, se fosse somente pelos esforços empreendidos pelo doutor na ajuda quase que fundamental, fundamental, para a trazida da unidade penitenciária para o São Bento do Sul, tudo isso já valeria toda a sua passagem por aqui. Porque o senhor não se limitou a dizer, eu acho bom, e voltou para o gabinete. O senhor defendeu a postura, foi em associação comercial, que me lembro, aqui na Câmara, café da manhã, no Stelter, o senhor deve se lembrar, foi uma jornada para isso dar certo. Nós já tínhamos quase que perdido essa unidade penitenciária para Rio Negrinho, o prefeito já havia anunciado, toda a movimentação feita nesse sentido, e principalmente, mais do que a movimentação política, os argumentos do judiciário fizeram com que um plenário lotado da Câmara de Vereadores, muitos contrários à unidade penitenciária, saíssem daqui favoráveis. Essa maturidade, esse comprometimento fez com que São Bento do Sul elevasse também, subisse um degrau.
Assim como o senhor sobe indo para o Rio do Sul na entrância, São Bento do Sul subiu um degrau na maturidade, porque é difícil, há um mito de que a violência se aumenta quando se abriga uma unidade penitenciária. Mas o senhor foi lá, explicou, nos ajudou de uma maneira fundamental a trazer esse tão odioso, mas tão necessário estabelecimento. Eu quero dizer que São Bento do Sul não perde um bom magistrado, seria injustiça dizer até com os que vêm, porque eu acho que o doutor Fernando Malon e o doutor Vanderlei Gesser podem dizer com muito mais propriedade do que eu, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. São Bento do Sul sempre foi muito bem servida de magistrados, de juízes. Eu sou advogado há 10 anos, eu posso dizer que a gente sempre foi muito bem servido. E cada um com uma característica diferente. E a sua, doutor Odete, eu posso me permitir dizer, sem demérito a qualquer dos que lhe antecederam, é não ficar preso no gabinete. É sair mesmo para resolver quando for preciso, para se inteirar do que a cidade queria, precisava, muitas vezes não queria, mas precisava, cito de novo a unidade penitenciária, e dizer que são 4 anos e meio que São Bento do Sul ganhou muito. Faço votos que o próximo magistrado ou magistrada que entre no seu lugar seja da mesma forma atuante como o senhor foi. Dizer que o senhor é juiz há cerca de 10 anos, não é isso? 11 anos. Eu sou advogado há 10 anos e meio. Me lembro muito bem que na primeira oportunidade que o senhor teve em São Bento do Sul, ainda como substituto, o senhor era juiz há poucos meses e eu era advogado há menos meses ainda. Me lembro muito bem que eu tive uma decisão proferida pelo doutor Odete que me assustou. Eu nunca tinha levado uma lambada daquelas. Justa, diga de passagem, para não dizerem que não era. E anos depois, quando o senhor veio, fiquei com medo, fiquei receoso. E aí eu vi que o medo era mais do que passageiro e injusto. Até porque tenho vários colegas advogados, o doutor Maurício sabe, nós jogamos o campeonato da OAB em Rio do Sul, cidade que o senhor vai trabalhar nos próximos dias, e muitos colegas, eu tenho bastante colega mesmo lá, me perguntaram, doutor, como é que é o juiz que vem para cá? Eu disse, olha, não tenho o que dizer, se precisarem de unidade prisional, ele vai ajudar, se precisar, Rio do Sul vai prosperar. Então eu quero lhe fazer esses registros, porque já disse isso pelo menos 12 vezes, 11 ou 12 vezes, nas oportunidades que eu fiz, atuei no plenário do júri sob sua presidência, e eu já ouvi outros advogados dizendo também, da capacidade de decisão rápida e fundamentada no direito que o senhor tem quando é necessário o despacho rápido, a decisão mais rápida ainda. E o senhor disse uma coisa que é necessário que se reconheça, a sua forma de demonstrar a autoridade que tem de forma tranquila, suave ou severa, se for preciso, mas de forma digna. Eu quero dizer, mais uma vez, e eu acredito que eu posso falar em nome dos vereadores agora, em consequência, em nome da população de São Bento do Sul, que foi um enorme, um gigante prazer tê-los aqui em São Bento do Sul, ter sua família aqui, e que volte sempre, a qualquer título, mas volte. Obrigado, doutor. Obrigado. Deixar o espaço aberto aí. Por favor, então. Tá bom. 6 vereadores inscritos na palavra livre. Eu vou conceder 8 minutos para cada vereador. Eu solicito ao secretário para que faça o sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra livre. Número 6, vereador César Godoy. Vossa Excelência, vereador, tenho tempo de até 8 minutos para as suas colocações.